Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se sentar, irmãos. Meus irmãos, a gente já vai passar para o professor Magno. Eu queria fazer uma rápida apresentação. Muita alegria que a gente quer receber aqui no nosso espaço, no nosso grupo de estudos, o professor historiador Magno Paganelli, junto com a sua esposa, veio nos ajudar, veio trazer um pouco de conhecimento dentro desse tema proposto, né? Como escrever e publicar o seu primeiro livro, tendo em vista sonhos de muitos irmãos querer escrever os seus livros, suas teses, muitas das vezes não sabem como, né? Então nessa palestra o professor vai estar aqui direcionando, falando um pouco sobre a experiência dele como escritor, mais de 30, né, professor? Mais de 30 livros lançados, é editor também, então tem uma experiência muito grande para passar para a gente e vai ser de muita importância esse assunto, esse tema sendo proposto aqui pela nossa turma, né? O pessoal está chegando, mas a gente não pode esperar todos, então a gente vai passar a oportunidade para o professor já falar suas primeiras considerações, já pode desenrolar aí o assunto, e agora passa a bola para o pastor. Por favor, pastor. Bom, boa noite a todos. Boa noite. E a todas. Eu quero dizer que eu estou muito alegre, fiquei muito feliz quando o Edson fez o convite para que eu viesse dar essa contribuição a respeito de uma atividade que eu desenvolvo já há pelo menos uns 30 anos, e não é só uma atividade profissional, mas eu encaro também como um trabalho ministerial. A minha vocação dentro da igreja sempre foi voltada para a área do ensino, e a literatura é um dos meios pelos quais o ensino trafega, né? Você pode dar palestras, você pode dar aulas, e você pode ensinar, dando aulas, e também por meio da literatura. A literatura é um canal de conteúdo, né? Eu costumo dizer, o livro vai onde a gente não vai, né? O livro entra na cadeia quando você não pode fazer capelania penitenciária. O livro vai no hospital quando você não pode fazer capelania hospitalar. O livro embarca no avião com as pessoas, mudam de continentes, levam o seu livro, levam o seu texto, levam as suas ideias, a sua visão de mundo. O livro vai para a cama com o homem, com a mulher, se deita, a pessoa lê o livro assim, com o seu abajur aceso, em casas, em condomínios, e que você nunca vai poder entrar porque nunca vai ser convidado, porque a pessoa não conhece você pessoalmente, mas conhece a sua literatura, né? E a cultura. E quando ele falou assim, eu queria que você viesse falar sobre literatura, sobre produção de livro na periferia, eu fiquei alegre porque é uma maneira de promover a cultura que é feita dentro da periferia, né? Às vezes a experiência que a pessoa que está, como ele diz, na quebrada, a experiência que essa pessoa tem, não é a experiência que eu tenho. A minha experiência é outra. Eu vivi no meio de quebrada quando eu não era evangélico, quando eu usava drogas e tudo mais. Mas depois eu saí desse ambiente, né? Mas tem uma produção cultural ali, tem uma produção de experiência ali, tem experiências de vida, né? Tem traumas, tem alegrias, tem decepções, tem realizações, ou seja, tudo aquilo que é objeto da nossa observação, tudo aquilo que é objeto da nossa experiência, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente experimenta, né? É objeto de um texto que pode ser produzido, pode ser publicado e pode ser lido. E a partir do momento que ele é lido, ele pode transformar vidas de pessoas. Ele disse que eu tenho mais de 30 livros publicados, eu estou com 35 livros publicados. A maior parte deles são livros de caráter mais técnico, ou livros teológicos, ou livros acadêmicos. Eu tenho um livro que é um romance baseado em história real. Por que ele é um romance? Ele é um romance porque ele descreve a experiência de alguém. Eu fiquei preso entre 93 e 94 e dentro da cadeia eu passava o tempo às vezes escrevendo a minha rotina em um diário. Quando eu saí da cadeia, eu peguei aquele texto, transformei aquele texto em um romance baseado em história real. Troquei o nome de todas as pessoas para preservar a privacidade dessas pessoas, troquei o meu nome também e me coloquei, eu, Magno, como autor, me coloquei como narrador de uma história de uma terceira pessoa. Então eu contei a minha história como se eu fosse uma outra pessoa. E eu já recebi contato de mães, por exemplo, que falaram: eu comprei o seu livro e comecei a ler, esqueci em cima da cama, a minha filha pegou o livro, leu,
e depois de 2 anos sem falar comigo, ela me procurou, se desculpou, pediu perdão, nos abraçamos, choramos, e hoje a amizade entre eu e minha filha foi reatada porque ela pegou o livro seu e leu, e Deus usou o seu texto para falar com ela, né? Eu já tive casos de advogados falar assim: eu comprei o seu livro para poder ler e entender como é a rotina de uma cadeia, porque eu estava defendendo a causa de um filho de uma irmã que é da igreja. Ele estava preso por crimes que cometeu, e aquilo me ajudou a entender o dia a dia da cadeia, para que eu pudesse fazer uma defesa mais adequada do meu cliente diante do tribunal. Já tive contato de pessoas, você conheceu, ele foi um dos seguranças da Bom Pastor, um baixinho, fortinho, fez uma mestrado em capelania penitenciária. Ele falou: eu usei o seu texto como referência sobre a linguagem dentro da cadeia. Você coloca todas as gírias que tem dentro da cadeia, você coloca no livro, e aquilo me ajudou muito e enriqueceu o meu texto. Então, quando eu escrevi o texto, eu simplesmente queria contar a minha história, só isso, mais nada, né? Mas a gente não sabe os caminhos pelos quais Deus leva o texto da gente, e a gente não sabe o que Deus faz na cabeça e no coração das pessoas. Então, é muito gratificante trabalhar com isso, gosto muito. Como eu disse, eu estou há 30 anos mais ou menos trabalhando nessa área. Penso que hoje eu estou no auge da minha carreira como escritor. Não trabalho só os meus textos, hoje eu trabalho contratado por editoras, trabalho contratado por autores para escrever os livros que eles deveriam escrever, mas eles não conseguem. A linguagem que eu estou dizendo para você, transmitindo para você, é uma linguagem oral. Transmitir essa linguagem de forma literária é diferente, né? Porque aqui, se eu disser uma besteira, o seu rosto vai mostrar que eu falei uma besteira, e vai mostrar o seu estranhamento com aquilo que eu disse. A sua expressão vai mudar e eu vou perceber isso, e eu posso corrigir. Por quê? Porque eu estou olhando no seu olho e eu sei se você está recebendo bem ou não. Numa literatura, isso não acontece, porque o sujeito não está na frente do autor. Se eu escrever algo errado no livro que a pessoa vai estranhar, eu não tenho como corrigir. Então, o trabalho que envolve a produção de um texto é muito maior do que a produção de uma palestra como esta, né? Maurícia se lembra, minha esposa se lembra, eu falava muito quando a gente namorava, né? O meu trabalho, eu trabalho antecipando a reação das pessoas. Porque, como autor, eu preciso me colocar na posição do leitor, para saber, quando eu escrever A, B e C, como ele vai ler, né? Como o rico, como o pobre, como o branco, como o negro, como o empregado, como o desempregado vão ler isso que eu escrevi. Então eu tenho que me colocar no lugar do leitor para entender se ele vai compreender bem a minha mensagem. E aí eu devo entender que você já está percebendo que é importante você ter um bom vocabulário. Você quer escrever o primeiro livro, um bom vocabulário é muito bom. Porque todo tipo de comunicação escrita vai envolver vocabulário. Diga. Então, professor, eu até compartilhei no grupo de estudos essa pergunta. Como nós estamos aqui em ambiente periférico, né? Escola pública, sabe como é, né? Educação no Brasil é uma das piores do mundo, né? Como melhorar a forma de escrever, o vocabulário, tendo em vista que a gente teve uma formação, vamos dizer assim, precária, né? Então eu que sou da periferia, não tive acesso a uma escola particular, eu quero escrever um livro, eu quero melhorar o meu vocábulo, eu quero escrever um texto corretamente. Quais os meios, o que a gente tem que fazer para poder melhorar? Não tem outro meio. Vou até antecipar uma fala que eu diria aqui do pastor Gisel Gomes, a maioria de vocês conhece, né? O Gisel Gomes uma vez disse que um bom pregador se faz com oração, leitura da Bíblia e leitura de bons livros. Eu poderia parafrasear a frase do Gisel Gomes dizendo que um bom escritor se faz com oração, leitura da Bíblia e leitura de livros, né? Não tem como você ser um bom escritor se você não tem o hábito de leitura. E é lendo que a gente aprende a escrever. Por quê? Cada autor tem o seu estilo. Quando a gente lê o estilo dos outros, quando nós lemos o texto dos outros, nós aprendemos como construir raciocínios, como apresentar ideias, como utilizar as palavras e tão importante quanto isso, também como escrever as palavras, né? Como ele disse, realmente a educação nossa é muito precária. As pessoas falam muito errado, muito. Concordância, gênero, número, grau, tudo isso. Tudo isso é sempre... Você pega textos de pessoas que às vezes estão
tem boa formação acadêmica. Eu trabalho no meio acadêmico, pego textos de doutores escrevendo errado, né? Ah, mas você concorda que tem revisores? Sim, tem. Mas se você puder melhorar o seu trabalho, tanto melhor para você, né? Quando você escreve um livro, eu como editor, eu trabalhei como editor, eu tive editora por 13 anos. A minha exigência era o quê? Que a pessoa fosse boa no assunto que ela vai defender. Então, se você é bom, eu sou um bom borracheiro, então entenda de borracharia. Você não tem que entender de língua portuguesa. Em língua portuguesa eu posso contratar um revisor de língua portuguesa, é um profissional que só trabalha com isso. Ele vai receber para corrigir o seu texto, mas seja bom naquilo que você vai escrever. Então, você é bom em teologia sistemática, teologia pastoral, evangelismo, missões, não importa o assunto. Seja bom, entenda aquilo que você vai escrever. Você tem que ser uma autoridade no seu assunto. Se você vai melhorar o seu vocabulário para se apresentar melhor, ok. Quando você for dar uma palestra, você vai passar menos vergonha, né? Tem aí, estou fazendo um trabalho, eu trabalho como ghostwriter, eu escrevo livro para os outros. Eles me contratam para escrever o livro deles. Estou fazendo agora o trabalho de um ghost, de um coach famoso no Brasil, fora do Brasil, né? E o sujeito é muito, assim, riqueza, poder, fama, blá, 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 mas na hora de colocar uma concordância, ele não rima lé com cré. O português dele é horrível, né? Então, ok, ele pode ser um bom coach, mas eu fico imaginando assim, um sujeito que tem uma boa formação, um cara rico que estudou, quando ouve um coach falando errado, ele deve suspeitar alguma coisa de errado tem na formação desse sujeito. Porque eu não sou rico, mas eu tenho boa formação. E quando eu vejo um sujeito falando errado demais e querendo se aparecer, eu falo, tem alguma coisa errada aí, né? Porque a pessoa não estudou, isso mostra que ele não leu. Mostra que ele não parou, não sentou o traseiro na cadeira, não investiu na sua própria formação. É isso que transparece nas pessoas. Não é que eu seja preconceituoso. A questão não é preconceito. A questão é como é que eu vou vir aqui para você falar que eu vou te ensinar a publicar um livro, a escrever e publicar um livro, se eu não tenho informações básicas. Concorda? Então, se o sujeito que se apresenta como um comunicador erra na comunicação, alguma coisa está errada. É isso. Hoje eu estava trabalhando no texto dele e ele fala, eu como comunicador invisto, mas o texto dele está mostrando que ele não faz aquilo. Então tem um problema. Então, aí é que eu estou querendo dizer. A leitura te dá o quê? Pensamento crítico. Então quando você lê, você aprende visões de mundo que você não pisou, de mundo que você não viu. Quando nós lemos, nós apreendemos, ou seja, captamos, absorvemos a visão de mundo de outras pessoas que tiveram outras experiências. Quando você lê o meu livro sobre prisão, o livro Testemunho de Quando Eu Fiquei Preso, você aprende aquilo que eu experimentei na cadeia. Você tem uma visão sobre prisão, mas você não tem a visão de uma pessoa que foi presa. Então você passa a absorver a experiência de uma pessoa que viveu coisas que você não viveu. Então o que acontece? A sua cosmovisão, o que é cosmovisão? É visão de mundo. A sua visão de mundo, ela amplia. A sua visão de mundo, ela aprofunda. Aumenta o tamanho do seu mundo. Você sai do seu mundinho e vai para mundos maiores. Para mundos que você não viveu e que você vive através da lente de outras pessoas. Pablo Neruda, aquele poeta chileno famoso, acho que o maior poeta que o Chile produziu, disse uma vez uma coisa assim: escrever é fácil. Você começa com letra maiúscula, termina com ponto final e no meio você coloca ideias. É facinho escrever, né? Então se você quer... Gostei da sua expressão. Tipo assim, esse cara tá maluco, né? Não é tão difícil escrever quanto parece. Se você fala o tempo todo, você deveria poder escrever o tempo todo. O que acontece é que as pessoas não param para se aplicar a se escrever. Por quê? Porque talvez nunca teve uma oportunidade, nunca teve a vocação, nunca se sentiu impulsionado a escrever. Mas todo mundo que quiser escrever um texto, vai escrever um texto se quiser. Tudo aquilo que você quiser colocar no papel, você vai colocar no papel e você vai produzir, né? Bom, há escritores famosos que não fizeram cursos, não tiveram experiência nenhuma, não fizeram curso de letras e se tornaram grandes escritores. Paulo Coelho é um dos maiores exemplos brasileiros, né? Com textos traduzidos para mais de 100 idiomas, um autor que ficou na lista dos homens mais vendidos do mundo durante muito tempo, né? Pedro Bandeira, talvez você não conheça Pedro Bandeira, vende mais do que Paulo Coelho. Mas como é que eu nunca ouvi falar desse cara? Porque o texto que ele produz, ele escreve livro para adolescentes,
e o governo compra os livros e dá para a rede pública. Então, ele vende muito mais. O filme que a Xuxa fez lá, Droga da Obediência, é baseado no texto do Pedro Bandeira, que compõe aquela série Vagalume, que é livros que a gente estudou na 5ª série, 6ª série, 7ª série. Tem mais? Um monte de gente. J.K. Rowling, autora do Harry Potter, né? Escreveu o seu primeiro livro dentro de um pub, de um bar londrino, na cidade de Londres, com o carrinho do seu bebê do lado, ela mexendo no carrinho para o bebê dormir, e ela escrevendo em cima do balcão, e se tornou a primeira mulher bilionária vendendo livros. Parece que a fortuna dela é muito próxima à da rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth. Ou seja, escrevendo livros. E começou aonde? Desempregada, sem apoio de marido, sem apoio de uma editora, nem nada. Então, se você quiser escrever um livro, você vai escrever um livro. Mas você tem que sentar e tem que treinar. Escreve, publique, aceite críticas, publique no Face, publique no Insta, crie um blog, divulgue, coloque as suas ideias, observe o dia a dia, escreva a experiência que você está tendo aqui, escreva as suas experiências de alegria, de frustrações, de desejos, de projetos que você está montando, escreva a sua relação com o seu animal, com o seu pet, não sei. Aquilo que você quiser escrever, é você que vai escrever. Mas sente, treine, escreva, reescreva e dê para as pessoas lerem, e as pessoas vão criticar, as pessoas vão comentar, as pessoas vão elogiar, e você vai começar a adquirir autoconfiança para poder avançar. Se você tiver uma ideia, meu primeiro ponto aqui é: eu tenho uma ideia, mas eu não sei como transformar em livros. A primeira coisa é escrever mesmo. Se você está deitado e veio uma grande ideia na sua cabeça, não acredite que no dia seguinte de manhã você vai levantar e você vai se lembrar dessa ideia, porque você não vai lembrar. Se você não levantar da cama e escrever, você perdeu essa ideia. Eu já perdi muitas ideias porque acreditei na minha memória, falei: amanhã eu levanto cedo e eu escrevo o que eu pensei agora de brilhante, né? Infelizmente aquele brilhante se apagou e eu perdi muitas ideias já. Hoje ela sabe, às vezes eu dou um pulo da cama, né? Ela sabe, alguma ideia ele teve. Eu corro para o escritório e escrevo, porque é assim comigo, e eu já ouvi vários autores dizendo a mesma coisa. Esperei o dia seguinte para poder escrever a ideia e não consegui. Então, nenhuma ideia, é um grande segredo, né? Nenhuma ideia nasce pronta. Você vai anotar a ideia e vai desenvolver essa ideia ao longo de um tempo que eu não sei qual é. Diga. Professor, é engraçado o senhor falando isso aí. Tem até um grande cantor circular aí, que é aquele Thiaguinho, e ele fala que leva um bloco de nota para onde ele vai. Eu escrevi uma grande música sentado no vaso sanitário lá, fazendo as necessidades, e na hora assim que eu comecei a anotar. Exatamente isso. Então, as pessoas às vezes falam, já chegaram para mim: eu tenho a ideia de um livro, eu tenho um livro, você quer publicar? Cadê o teu livro? Não, eu tenho, a ideia está na minha cabeça. Então, se você está com o seu livro na sua cabeça, você não tem livro, você não tem absolutamente nada, você só tem uma ideia. Então, você só tem um livro depois que você escreve o seu livro. Aí sim, você vai ter um livro, tem como imprimir, dá para um editor avaliar se o livro é bom ou não, você precisa fazer algumas correções ou ajustes, o editor é que vai orientar. Então, escreva. Por que escrever? A gente escreve por várias razões. A gente escreve porque a gente tem um dom, a gente escreve porque a gente tem um desejo de defender uma causa, a gente escreve porque a gente quer interferir na sociedade, a gente escreve porque a gente quer influenciar pessoas, a gente escreve porque a gente quer transmitir a nossa experiência, a gente escreve porque entendemos que a nossa experiência pode consolar vidas, pode orientar pessoas, pode enriquecer, pode ampliar a cultura. Tem vários modelos. Eu posso escrever porque eu sou vaidoso e quero mostrar que eu escrevo, que eu tenho esse dom. Então, são os mais variados motivos pelos quais as pessoas podem escrever. Agora, os escritores vão ser diferentes. Há escritores que são técnicos, há escritores que são apaixonados, há escritores que são relapsos, há escritores que são prolixos, há escritores que são mais concisos, mais sintéticos, tem textos mais curtos, mais objetivos, textos mais ácidos, textos engraçados, mas às vezes falam de coisas sérias com uma linguagem mais solta, mais frouxa, mais tranquila, mais flexível. Então, o estilo é você quem vai definir, é o seu estilo. Você pode me ler, você pode gostar do jeito que eu escrevo, você pode até ser influenciado pelo jeito que eu escrevo, mas é importante que você desenvolva o seu estilo, dê a sua cara e respeite a sua própria história. Quando se copia muito o texto de outra pessoa, você pode incorrer no plágio. E o plágio no Brasil é crime. Você não pode copiar as ideias das outras pessoas e não tem necessidade de copiar as ideias das outras pessoas.
você tem que usar as suas ideias, usar a sua experiência e partir para cima. E é muito comum isso aí, né, professor? O pessoal que cita frase ou ideia de alguém não cita a fonte, né? Isso aí é como fala, é um desvio de... É plágio, né? Se você citar a fonte, você não incorre em plágio. Não há problema nenhum em você fazer um texto e citar a fonte. É esperado que se faça isso. Inclusive nas normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que rege esse tipo de trabalho, ela prevê a citação direta e indireta. Direta é quando você cita literalmente o que a pessoa disse. Indireta é quando você pega a ideia das pessoas e coloca com as suas palavras. Mas aí você pode dar a fonte também, não tem problema. Aí não é crime. Agora, se você citar uma frase de uma pessoa, uma frase que seja, e absorver essa frase como sua, incorporá-la como se fosse uma frase sua, é um crime. Se a pessoa provar que você usou a frase dela, você pode ser processado, né? Eu já tive problema com alunos que fizeram isso. Plagiaram trabalhos inteiros, né? E tem que levar o caso. Eu aconselho os alunos, vai lá e menciona a fonte. Me diga de que lugar você tirou esse texto, qual site, qual livro, e não tem problema. Mas tem aluno que insiste, aí tem que levar o caso da diretoria da instituição, porque o aluno está insistindo que o texto é dele, né? Mas você joga no Google a frase que ele escreveu e você encontra a fonte. Então a fonte não é sua, a ideia não é sua. Não é vergonhoso citar os outros, né? É interessante, eu gosto de ler texto quando a pessoa cita a fonte, tem nota de rodapé, você mostra para o leitor o caminho que você percorreu até chegar naquele texto, ou seja, é uma questão de honestidade intelectual. Eu não entendo porque a pessoa precisa parafrasear a outra, parafrasear não, plagiar a outra, não existe justificativa para isso. Como eu disse, fontes de inspiração, tudo aquilo que está à nossa volta, né? É objeto de um texto, a nossa experiência, as nossas vivências, os nossos sonhos, os nossos projetos e tudo aquilo que a gente faz. Ou outros livros também, né? Você pode ter inspiração lendo um outro livro. Eu tenho um livro chamado É Cristã a Igreja Evangélica. Esse livro nasceu da minha indignação ao ler a história do Howard Mullman e do Albert Camus, que foi um filósofo francês, teve uma experiência com Howard Mullman, que foi um pastor metodista. Albert Camus foi um dos maiores filósofos da França, da época do Jean-Paul Sartre. Ele ouviu Albert Mullman pregando, se converteu, quis ser batizado, e Howard Mullman não quis batizá-lo porque se aconteceria um problema na França, as pessoas não entenderiam como é que um filósofo existencialista se converte ao cristianismo, e rejeitou batizar o Camus, né? Poucos dias depois, Camus sofreu um acidente de carro, que não se sabe ainda o que aconteceu, se foi suicídio, se foi um acidente mesmo, morreu, né? Eu fiquei tão indignado com aquilo que eu acabei escrevendo um livro, É Cristã a Igreja Evangélica, onde eu faço uma crítica construtiva a vários ramos da igreja. Então, um livro pode servir de inspiração para você escrever o seu texto, né? Um fato cotidiano, uma experiência pessoal, uma ideia interessante, uma polêmica ou alguma indignação, algo que deixe você indignado, pode levar você a escrever um livro, e há pessoas que vão usar você como voz, você vai dar voz à indignação de outras pessoas também, né? Agora, antes de escrever, independente de qual seja a fonte da inspiração, faça para você mesmo uma pergunta, né? Esse assunto merece o meu tempo? É uma causa interessante, né? O que é que eu vou acrescentar de novo? Eu vou escrever mais um livro, mas eu estarei acrescentando algo de novo a esse assunto, a essa área do conhecimento, né? Qual é a minha perspectiva particular, diferente de tudo aquilo que já foi escrito? Se você subir aqui no primeiro andar, você vai ver um monte de livro. Muita gente já escreveu sobre muitos livros. Tem milhões de livros publicados no mundo. Então, aquilo que você vai escrever, né, vai acrescentar o quê? Qual é o seu diferencial? O que é que você viu que os outros não viram ainda, né? Ainda que você escreva sobre a mesma coisa que muitas pessoas escreveram, você tem que dar uma perspectiva particular e que seja diferenciada. Se você pretende fazer uma publicação por meio de uma editora, isso é essencial. Porque os editores procuram o ineditismo, algo que ainda não foi dito. Não é besteira, né? Não adianta dizer besteira. Eles procuram algo consistente, robusto, fundamentado, que possa ser demonstrado e com argumentos sólidos, que não são argumentos que você desmonte rapidamente, né? E ter bons argumentos não significa escrever muito, né? Significa você ter convicção e um bom fundamento daquilo que você está escrevendo. Os editores procuram isso, algo diferente, né?
As editoras querem isso. Inovação. Né? Alguém que faça algo fora da curva, que tenha uma perspectiva diferente. Eu estou vendo esse púlpito a partir de uma perspectiva que você não vê. Você está vendo o mesmo púlpito que eu. Não tem dois púlpitos aqui, não se engane. Você está bem de vista, sua visão está boa. Aqui tem um púlpito só. Só que a visão que você tem, a maioria das pessoas que estão aqui estão vendo uma coisa e só eu estou vendo coisas que vocês não estão vendo. Por exemplo, eu sei em qual página da Bíblia está aberta. Você está vendo uma Bíblia aí, mas só eu estou vendo a página da Bíblia que está aberta. Você sabe que aqui tem um tablet, mas só eu sei a imagem que está sendo transmitida por aqui. Então veja, você tem um tema que é o púlpito, mas eu tenho uma visão diferente da de vocês. Então, se você quer escrever, certifique-se de que você tem uma visão diferenciada da maioria das pessoas. Se não, vale a pergunta, para que escrever se eu vou dizer a mesma coisa que as pessoas já disseram? Por que eu vou gastar o meu tempo, perder o meu tempo, se eu vou dizer a mesma coisa? Eu não vou acrescentar nada. Né? E aí, uma vez que você tem algo a escrever, ler, pesquisar, aprofundar-se, conversar com pessoas que são autoridades naquele assunto, ler livros sobre isso, participar de palestras para enriquecer o seu repertório sobre aquele assunto sobre o qual você vai escrever. Né? E aí sim, partir para cima. Né? Ler nunca vai ser demais. Né? Tinha antigamente na Editora Vida, quando eles publicavam os livros, eles colocavam lá na última página, né? Quem lê sabe mais, tem mais assunto, tem respostas, fala melhor, conhece melhor o mundo. Uma lista, uma página só de vantagens que a literatura trazia para as pessoas. Depois eles tiraram essas páginas, os livros novos da Editora Vida não trazem mais isso. Mas a leitura realmente vai enriquecer você, vai te ajudar muito no processo de escrita do seu livro. Então é uma retroalimentação. Você se alimenta com a leitura dos outros, com o texto dos outros, com o estilo dos outros, e aí você vai criando o seu próprio modo de fazer os seus livros, né? Produzir os seus textos. Bem, quero falar um pouquinho sobre problemas comuns dos escritores. Depois você vai compartilhar esse esboço com nós? Posso compartilhar, sim. Boa. Isso dá uma palestra que eu dei lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, mas ela foi bem mais esticada. Aqui a gente vai até que hora, Edson? Então, Até às 9? até às 9h30, né? Às 8h30 a gente vai pro café, aí tem 15 minutos, tem uma coxinha aí, Gosta muito. Ok, tá bom. Então, mais um pouquinho. Então, eu vou comentar aqui sobre esses problemas comuns dos escritores. Como eu disse, eu tive editora, eu recebia muito texto de autor que dizia o seguinte, escrevia para mim e dizia o seguinte: olha, eu tenho um texto aqui que é um best-seller. Se você lançar esse meu texto, você vai ganhar muito dinheiro. Aí a primeira coisa que eu pensava era o seguinte: bom, se é um best-seller eu vou ganhar muito dinheiro, por que esse cara não publica o texto dele e ganha ele o dinheiro, né? Por que ele precisa do meu dinheiro para produzir o livro dele, para depois ganharmos dinheiro juntos? Isso não existe. Ninguém sabe o que vai ser best-seller. Eu não acredito em fórmulas para best-seller. Se existisse uma fórmula para best-seller, não existia livro encalhado. Todo mundo só lançava livro encalhado. Você sabe como é que editor de livro se suicida? Ele sobe na pilha de livro encalhado e pula. Né? Por quê? Não vendeu nada. Bom, os autores que pensam geralmente que o seu... Diga. Professor, com relação a isso, mas tem alguma pesquisa assim, por que se torna best-seller, por conta do conteúdo, ou algo diferenciado? Olha, tem autores no Brasil... Os que mais são best-sellers assim, no Brasil e no mundo geral? Tem autores no Brasil que vendem palestras com esse apelo, né? Vem aprender comigo a como escrever um best-seller. Não tem regra, cara. Olha, eu sou designer gráfico, eu me formei em designer gráfico, sou capista, faço capa desde o ano 2000. Há 22 anos eu faço capa de livros. Quando eu fiz publicidade, a gente aprendia o seguinte: não se coloca preto na capa. Não existe capa preta. Não se faz um livro com capa preta. Porque livro de capa preta não chama atenção na prateleira. Qual era a cor do Diário de um Mago do Paulo Coelho quando ele estourou e se tornou um best-seller? Preto. Quando eu fiz publicidade, eu disse assim: não pode cortar o rosto da pessoa. Você vai colocar o rosto de uma pessoa numa capa de uma revista, você não pode cortar a testa, não pode cortar o queixo, não pode cortar a lateral.
vocês já viram cartazes em banca de jornal, livro, capas de revista, isso tudo caiu. Então não tem mais uma regra, não existe mais uma regra. Então existem alguns elementos que são comuns aos best-sellers, né? Mas não existe uma receita de bolo, por exemplo, faça isso, isso e isso, você vai criar um best-seller. Senão a gente só faria best-seller. Eu só escreveria best-seller, livros para vender 10 mil no mínimo. Mas não é assim que funciona, né? Agora, tem uns erros que você deve evitar, evidentemente. Por exemplo, meus alunos de metodologia. Eu uso a minha experiência como editor para dar aula de metodologia. Porque os alunos têm que produzir um TCC, né? Um curso, no final do curso. Geralmente, quando você vai escrever um livro, você se propõe a responder algum tipo de pergunta. Ok? Os livros vão dar uma resposta para os seus leitores, vão ensinar algo. Quando você pega um livro de pessoal de igreja, por exemplo, é muito comum. O cara quer escrever contra o neopentecostalismo, igrejas que pedem muito dinheiro. Aí o sujeito vai e coloca já, no primeiro parágrafo, ele já mostra o problema e já dá a solução. Né? Então isso é uma ansiedade. Vivemos hoje no Brasil uma era em que os pastores pedem muito dinheiro. A Bíblia diz, blá, 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 sou contra isso e aquilo. Pronto, no primeiro parágrafo ele já deu a pergunta, já deu a resposta. Para que eu vou ler o resto do livro? Na livraria mesmo. Eu pego disfarçadamente lá o livro, leio o primeiro parágrafo, ponto, não preciso mais comprar o livro. Por quê? Ele já respondeu tudo no primeiro parágrafo. Eu não preciso gastar dinheiro e perder tempo lendo. Percebe? Então, vai escrever um texto, traga o leitor para dentro do seu campo de visão. Convide o leitor, seduza ele, atraia ele, para ele se interessar pelo seu assunto. Mas faça isso devagarzinho na introdução. Faça pergunta para ele. Como você percebe a atuação dos pastores hoje no Brasil com relação ao dinheiro? A maneira como os pregadores abordam a questão das finanças é atraente para você? Não, você não está dando resposta nenhuma. Você está instigando o seu leitor. Então você está convidando ele a entrar no seu campo de ação. Aí depois você tem que construir com ele um entendimento de que o assunto é relevante, está sendo tratado de maneira leviana muitas vezes, para no final do texto você apresentar aquilo que você entende ser o certo, né? Primeiro você atrai ele, depois você pega o leitor na mão e conduz o leitor para dentro do seu raciocínio. Construa uma linha do tempo, você sai daqui e chega aqui, mas você tem que passar pelo ponto A, B, C para chegar no ponto D. Então aí, segundo ponto, nessa construção do texto, você trouxe o seu leitor para dentro do seu campo de visão. Então aí qual que é o primeiro passo? Você apresentar o problema, depois você vai desconstruir os argumentos contrários ao seu. Por exemplo, escatologia. Eu sou pré-milenista, então vamos falar sobre escatologia. Então eu atraio a pessoa. Você já percebeu como assuntos ligados aos fins dos tempos atraem as pessoas? O que será que acontecerá no fim do tempo? O planeta Terra será destruído? O diabo vai ser solto? O anticristo vai surgir? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Então você está trazendo o leitor para dentro do seu campo. Aí você vai lá, amilenismo. Aí você vai lá e desconstrói a visão do amilenismo. Pós-milenismo, você vai lá e desconstrói a visão do pós-milenismo. Aí você mostra o que? O pré-milenismo é a visão dos primeiros pais da igreja, no século 1, 2, 3. Era uma visão que ao longo dos séculos prevaleceu. No final do século XIX, nos Estados Unidos, o pré-milenismo cresceu. Aí veio o dispensacionalismo. Então você vai construindo uma pessoa um entendimento que é o seu entendimento. Você destrói os outros e depois você fortalece a sua visão. E no final você apresenta aquilo que você acredita ser a visão verdadeira. Aí o que acontece? O leitor fica sem ação. Por quê? Você desconstruiu os argumentos que você não concorda e no final você deu força para o seu argumento. Mas não coloque isso na introdução, porque senão ninguém vai ler o capítulo 1, ninguém vai ler o capítulo 2, ninguém vai ler o seu livro. Então, elimine a ansiedade do seu texto. Terceiro já, né? Não seja pretensioso. Muita gente escreve o seguinte, aliás, uma vez eu recebi um texto, era um texto sobre Maria Madalena. O sujeito disse assim: a partir de hoje você vai saber toda a história de Maria Madalena. Como a partir de hoje? Quer dizer que aquilo que a Bíblia diz não é tudo sobre Maria Madalena? Não foi escrito um livro sobre Maria Madalena nos tempos bíblicos. Ou seja, de onde esse sujeito arrancou uma informação relevante, nova,
inovadora sobre Maria Madalena que a Bíblia não deu. Você percebe como o sujeito é pretensioso? Ou seja, tudo aquilo que foi escrito sobre Maria Madalena não valeu nada, porque ele disse o quê? Que a partir de hoje, a partir da leitura desse livro, você conhecerá a verdadeira história de Maria Madalena. Ou seja, até aquela que está na Bíblia não é verdadeira, porque é o livro dele que está trazendo a verdadeira história. Então, Professor, mas desculpa, pode falar. Então, mas eles fazem isso, é uma jogada mesmo para chamar atenção. Mas é pretensão demais para o autor. Você tem que ser, o autor tem que ser humilde. Você tem que partir do ponto da humildade, porque você causa rejeição. Você provocar a pessoa para que ela leia o seu texto é uma coisa, mas você mostrar que a sua história é a verdadeira é muita pretensão. 2000 anos de história. Cara, Calvino escreveu, Lutero escreveu, Agostinho escreveu, e aí eu, Zé Mané, Magno da esquina, vou trazer a verdadeira história? Ah, pelo amor de Deus, não dá. Eu não leio um livro desse, porque o sujeito está mentindo. Se ele é marqueteiro, então ele vai vender produto, ele vai vender Coca-Cola no deserto, mas não vai fazer livro. Está sendo apelativo também. Demais. Você pode até apelar, você pode até provocar o leitor, você tem que provocar o leitor, mas cuidado com o tipo de provocação. Você pega um leitor mais crítico, ele vai falar, não dá para confiar nesse cara. Ele não entrega aquilo que ele está prometendo. Entendeu? Você ia fazer uma pergunta? Não, é com base nisso aí mesmo. Outra coisa, desconhece. A própria editora ela já analisa Sim. isso também, né? O editor já lima isso. Já Corta. O editor ou o preparador de texto tem autonomia para tirar esse tipo de coisa. Aí se o texto for bom de fato, às vezes a gente corta só essa frase, porque essa frase está queimando o texto do cara. Às vezes ele tem informação boa, às vezes ele pesquisou bem, entendeu? Teve acesso à literatura acadêmica, que fez pesquisa séria. E às vezes ele tem um material interessante. Só que na hora de passar isso para o papel, na hora de transmitir, ele não foi muito feliz, né? Ele levou muito sarrafo. Então a gente tem que o trabalho de edição corta isso. Né? Outra coisa, desconhecimento do tema. Eu uma vez recebi no meu escritório o sujeito com a sua esposa, o sujeito me encheu as paciências, queria me visitar para apresentar o texto. Eu não gostava de receber autor do escritório, eu gosto de ler o texto sem a influência e a pressão dele. Insistiu tanto que deixei ele. Aí o cara me aparece lá com 500 páginas sobre o tema O cristão nascido de novo não peca. Eu nunca esqueço esse texto. Aí ele fez o livro dele baseado na carta de João, que diz, né? Filhinhos, filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. O que vem depois dessa frase? Mas, se pecar, tendes um advogado. Ok? Então, João já está dizendo, você vai pecar, e para isso você tem um advogado. O que ele fez? Ele desconsiderou essa parte do texto e escreveu 500 páginas sobre cristão nascido de novo não peca. Ele não leu John Wesley, que escreveu sobre o pecado. Ele não leu John Owen, que escreveu sobre o pecado. Ele não leu Dietrich Bonhoeffer, que escreveu sobre o pecado. Não leu o Chris Ludgard, que escreveu sobre tentação. Ou seja, os clássicos sobre o assunto, ele não leu. E escreveu 500 páginas sobre um texto que ele não entendeu. Não leu John Stott, que escreveu sobre o assunto. E eu tinha, na minha sala, tinha a minha biblioteca, e tinha lá, num cantinho, me lembro como se fosse hoje, num cantinho do lado esquerdo, os livros sobre pecado e tentação. Estavam todos juntos. Eu gosto de agrupar por tema a minha biblioteca. Aí eu falei para ele, daquele grupo ali, qual você leu? Nenhum. Então como é que você escreve um negócio que você não entendeu? Eu não queria te receber aqui, mas já que você veio, aí eu desfiei o terço no cara. Aí ele saiu de lá bem chateado. Mas o que tem que fazer? Então faça a lição de casa. Se você vai escrever sobre um assunto, cerque-se, leia os clássicos. Leia aquilo que as pessoas já escreveram. Tem 2000 anos de história. Se vocês vão escrever sobre Bíblia, sobre teologia, sobre vida cristã, sobre espiritualidade, tem 2000 anos de história atrás de nós. Não é possível que você encontrou um assunto que nunca ninguém viu. Não existe isso. De boa, não existe. Eu não acredito em inovação. E principalmente quando o pregador fala, né? Deus me deu uma revelação nova. Eu fecho a minha Bíblia, vou para o meu carro e vou embora. Não tem revelação nova. Tudo que está aqui já. Ou você tem uma perspectiva diferente, uma abordagem diferente, uma linguagem legal, bacana, descolada, ok, eu fico para te ouvir. Pode falar errado, português errado. Eu não reparo gente que fala português errado. Mas seja honesto com a revelação da palavra de Deus.
Simples assim. Não invente coisa, né? Não invente a roda. Só mais um pouquinho e a gente já para, tá? Falsa erudição. Outra coisa, um problema de escritor novo. Falsa erudição. A pessoa não tem um vocabulário rico, mas quer escrever difícil. Opte pela simplicidade, sempre. Escreva com o seu vocabulário.